Salve família encarando, aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Família, como eu falei pra vocês desde que começou os boatos sobre essa greve, eu disse que ela estava fardada ao fracasso, porque não seria nem de longe algo parecido com o que aconteceu em 2018, onde foi realmente um movimento legítimo. Agora existe um pequeno grupo fortemente influenciado pela esquerda, pela oposição ao governo, que estava querendo uma paralisação dos caminhões. E não que os caminhoneiros não tenham legitimidade para fazer um movimento desse, é claro que tem. A gente sabe que o Brasil é movimentado pelos caminhões, tudo que chega na nossa mão vem através dos caminhões, e sendo assim, é claro que esses guerreiros da estrada, que exercem essa profissão aí que é tão importante e essencial para o nosso país, merecia melhores salários, mais segurança nas estradas, estradas inclusive em melhores condições, taxas mais baixas quando fosse comprar esses caminhões e etc, etc. Mas você sabe que não é isso que acontece, a realidade é bem difícil, não é à toa que a gente perde tantos caminhoneiros como nenhum outro país, é outro dado que a mídia também não fala, né? Quantos caminhoneiros a gente perde aqui por ano, pelos motivos mais absurdos que você possa pensar. Estrada mal sinalizada, com deslive no asfalto, com buraco, com aqueles tampão que eles fazem, às vezes fica pior do que o próprio buraco. Enfim, é um monte de absurdo que os nossos caminhoneiros e qualquer pessoa que passe pelas estradas passa também, né? E eles mais porque vivem o dia todo indo e voltando por essas estradas nessas condições. Então é um absurdo o que acontece. E com certeza qualquer brasileiro com a consciência apoia o movimento dos caras. Porém, nesse momento, como muitos caminhoneiros também têm essa consciência, não é o momento para se fazer greve. E por quê? Porque uma paralisação agora só vai prejudicar. Se as coisas já estão ruins, se os preços já estão altos, vai fazer aumentar ainda mais. A mídia, pra você ter ideia aqui, família, na minha cidade, Caruaru, Pernambuco, noticiou que estava tendo filas nos postos de gasolina. Então eu digo, eu vou conferir isso aqui. Da minha casa dá pra ver o movimento dos postos, e eu olhei e digo, olha, não tô vendo esse movimento aqui nos postos. Então conversei com o bombeiro, infelizmente a minha câmera estava descarregada, eu liguei ela ainda, mas estava descarregada. Mas eu perguntei aos irmãos aqui, que trabalham no posto, meus colegas, e eles disseram, Davi, isso não aconteceu, o movimento foi igual, mano. Eu até abasteci também a minha moto, né, um deles falando, eu abasteci minha moto, mas não teve nenhum caminhão que tenha atrasado. Vieram todos, como abastecer aqui, como sempre fazem, né, os caminhões que viajam e entram na cidade. E o movimento foi normal, não teve fila não, nem nesse posto, nem nos outros. E aí, meus irmãos, você vê como a mídia é mentirosa. A mídia quer realmente passar essa ideia que os caminhoneiros estão parando, que pararam tudo, para que outros caminhoneiros entrem no movimento. Inclusive, família, em capitais como São Paulo, né, onde outros caminhoneiros não quiseram aderir à greve, estavam sendo forçados a parar. Inclusive a polícia teve que usar bala de borracha. Agora tá virando mais ou menos uma coisa como o MST gosta de fazer, a CUT, né? Então a gente não pode permitir esse tipo de coisa. Não é um movimento legítimo. Infelizmente a situação do nosso país está tão terrível que não é só os caminhoneiros que estão sofrendo, mas toda a população brasileira. Os aumentos no combustível são absurdos, o aumento nos alimentos pior ainda. Os impostos também estão subindo, assim como foi dito, se as cidades continuassem fechadas como estava, a crise econômica seria pior do que esse mal terrível que a gente enfrenta. E é isso que está acontecendo. O presidente Bolsonaro, por mais que a pessoa odeie o cara, ele falou que isso iria acontecer. Eu sou testemunha. Respeito à autonomia dos governadores e prefeitos. Muitas medidas, de forma restritiva ou não, são de responsabilidade exclusiva dos mesmos. O governo federal não foi consultado sobre sua amplitude ou duração. Cada país tem suas particularidades, ou seja, a solução não é a mesma para todos. Os mais humildes não podem deixar de se locomover para buscar o seu pão de cada dia. As consequências do tratamento não podem ser mais danosas que a própria doença. O desemprego também leva à pobreza, à fome, à miséria, enfim, à própria morte. E aí, família, como eu sou uma pessoa justa, eu não sou bolsonarista. Agora, eu dou a César o que é de César, como o nosso próprio Jesus Cristo, o nosso Yahushua ensina. A gente não pode, às vezes, por não concordar com uma coisa ou outra, agir sem pensar, agir sem inteligência. O cara falava desde o começo que do jeito que estavam fazendo não podia ser feito, e eu mesmo era a favor do lockdown, mas por 15 dias. É óbvio que o Brasil não aguentava parar mais do que isso, agora parar de verdade, não como foi feito. Onde impedir as pessoas de trabalharem, de continuarem com seus comércios, mas ao mesmo tempo as pessoas estavam viajando, se visitando, as calçadas das ruas todas cheias, e a única coisa que não podia era trabalhar. Enquanto isso, as fronteiras continuavam abertas, recebendo pessoas todos os dias. Então isso foi o maior absurdo que eu já vi na vida. Havia uma intenção de fato, não de impedir que esse mal terrível se propagasse pelo nosso país, mas havia uma intenção terrível de implementar o caos e a pobreza aqui. Isso foi o que foi feito. Se tivessem realmente se fechado, primeiramente, impedindo pessoas de entrar aqui no nosso país, pelo menos por enquanto se resolvesse isso,
O país que fez isso, como a Coreia, né, tão criticado, mas vê se eles têm caso lá, tão nem aí. O mundo todo se acabando e os caras lá de boa. Então eu quero até exibir um pedacinho de uma matéria aqui, que você vai ver o caminhoneiro dizendo que a greve que aconteceu em São Paulo, que foi a maior, o resto pode-se dizer até que nem teve, ele falando que fecharam lá São Paulo não uma greve contra o presidente, mas sim contra o governador do estado, o excelentíssimo João Dória. Escute aí quando ele fala isso. O intuito é o óleo, tá muito caro, né? Combustível em geral, tá tudo caro, né? E contra o João Dória, entendeu? É muita cerveja com isso aí. Tem que uma coisa, tem que parar mesmo, tem que Quem tá parar. aguentando mais, não é só os caminhoneiros. É tudo em geral, a população, né? Os alimentos, tudo. Então ninguém tá aguentando mais. A greve foi maior lá em São Paulo porque fizeram contra o governador do estado. Então eu vou ler uma matéria aqui da UOL que eles dizem, ó: caminhoneiros bloqueiam 2 faixas na Castelo Branco e fazem protesto. Uma matéria enviada pelo nosso irmão Vanderlei Carmo, desde já fica aqui o nosso agradecimento ao nosso irmão estreante aqui nas dicas. E a matéria diz o seguinte: caminhoneiros interromperam na manhã de hoje o fluxo de 2 faixas da rodovia Castelo Branco, na altura de Barueri, São Paulo, e protestaram contra o governador de São Paulo, João Dória. Também não dava nem pra esconder, né, família? Eles colocaram aqui dessa vez, ó. O bloqueio começou por volta das 6 horas, no quilômetro 30, sentido capital, e ocorre um dia em que setores da categoria prometem greve pelo Brasil. Após cerca de 40 minutos em busca de adesão, eles iniciaram uma caminhada pelas 2 faixas da direita da rodovia. As outras faixas continuaram liberadas para as passagens de outros veículos. Segundo a concessionária CCR Via Oeste, que administra Castelo Branco, a caminhada durou por volta de 10 horas, quando as 2 faixas foram liberadas e os caminhoneiros seguiram até um terminal da Petrobras, que tem acesso pelo quilômetro 19,5 da rodovia. O protesto da Castelo Branco, segundo os líderes, foi organizado por autônomos. A reivindicação, porém, diferencia dos que foram apresentadas pelas entidades que organizavam a greve. Isso aqui deixa claro, meus irmãos, que é uma coisa de gato pingado. Não há consenso. Quem está forçando isso aqui é a esquerda, é a oposição. Eles querem realmente uma paralisação porque eles sabem com isso vai crescer a desconfiança em cima do país, né? A instabilidade aqui vai ficar muito maior, os preços vão subir, os impostos consequentemente também terão que subir, e aí o povo não aguenta, o povo já está no limite, o povo já não está aguentando do jeito que está. Imagina se falar em aumentar, deixar pior o que já está. É ordem através do caos, meus irmãos. Eles sabem que falta pouco para ser implementado o estado de caos, então estão tentando forçar isso. Nossa reivindicação é por redução do ICMS, porque faz a economia girar. É bom para nós e a economia inteira. É contra os pedágios abusivos. Somos pela volta ao trabalho. Ninguém mais aguenta ficar em casa, disse o líder da manifestação na Castelo Branco. Aqui eles amargam uma terrível derrota, né, dizendo: não há registro de bloqueio em outras rodovias de São Paulo até o momento. Na greve de 2018, caminhoneiros fecharam as saídas de distribuidoras da empresa, o que provocou problemas no abastecimento. Em nota, o Ministério da Infraestrutura e a Polícia Federal informaram que até às 7 horas, todas as rodovias federais concedidas ou sob gestão do DENIT encontraram-se com um livre fluxo de veículos, não havendo nenhum ponto de retenção total ou parcial, porque foi coisa pequena, família. Foi um movimento centralizado, coisinha pequena mesmo. Aí o posicionamento do governo aqui, ó. Em nota, a Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo diz que respeita os protestos, mas que o ICMS é responsável por apenas uma fatia do preço do combustível. Praticamente eles mandaram se ferrar também aqui. Eles mandam uma nota inteira aqui, mas resumindo é isso. E aí, para não ficar por baixo, né, eles tentam fazer uma nova promessa de greve, ó. Caminhoneiros de todo o país prometem iniciar hoje uma greve por tempo indeterminado. A adesão à paralisação, porém, não é consenso e a extensão do movimento ainda é incerta. É difícil, família. Às vezes me irrita de ler essas notícias. De fato, eu tenho certeza que você também, quando escuta, se irrita, porque eles dizem aqui que caminhoneiros de todo o país prometem iniciar hoje uma greve. Então eles falaram com todos os caminhoneiros do país. Como é que a mídia coloca um absurdo desse, né? E ao mesmo tempo aqui, continuando um pouquinho, né, uma linha abaixo, diz que não é consenso. Então como é que todos os caminhoneiros prometem iniciar hoje? Uma informação falsa e enganosa. As principais entidades à frente da convocação são a CNTTL, Confederação Nacional dos Trabalhadores de Transportes e Logística, a NTB, Associação Nacional de Transporte do Brasil, e o CNTRS, Conselho Nacional de Transporte Rodoviário de Carga. Isso aqui não tem relevância nenhuma. Não tem relevância nenhuma. Eles estão sonhando com um movimento parecido com aquele de 2018, mas a verdade é que a maioria dos caminhoneiros tem bom senso e sabe que esse não é o momento de fazer isso. Porque não é apenas a classe de caminhoneiros que está sendo afetada, é todo o brasileiro. Infelizmente a situação é tão ruim, família, que se você for comparar, né, os caminhoneiros, embora estejam sofrendo todo esse abuso, como sempre, né, eles ainda estão podendo trabalhar. Tem pessoas aqui que não podem abrir seu comércio, que está sendo fechado de forma arbitrária, mesmo as pessoas seguindo todas as regras, né, usando máscara, gel e tudo, mantendo a distância,
não está podendo abrir seu negócio. Está acontecendo em diversas cidades do país. Praias, né? Aquelas pessoas que vendem o seu peixinho ali, vendem um ovinho de codorna, um picolé, as praias fechadas. Está acontecendo muito. A mídia pega, mostra algumas praias que está tendo aglomeração, mas ao mesmo tempo não mostra que tem outras espalhadas pelo país que estão sendo fechadas. A polícia tirando o pessoal. Porque a ideia deles é passar uma ideia para reforçar um lockdown de novo. Quanto pior, melhor para eles. Eles sabem que com isso nós vamos chegar à falência total. As pessoas simplesmente não aguentam mais. E esse tipo de lockdown que é feito no Brasil não serve para nada. Porque impede as pessoas de comercializar, elas continuam se visitando, andando e as fronteiras continuam abertas. Então que lockdown é esse, meus irmãos? É um lockdown para quebrar o país, só isso. E estão falando, a mídia está fazendo força para que isso aconteça no país inteiro. Então é com toda a convicção que eu digo, graças a Deus que a maioria dos caminhoneiros, esses heróis da estrada, perceberam isso aí, essa jogada da esquerda e não aderiram a esse movimento. Mais uma vez, eu tiro o chapéu para vocês, irmãos, que carregam de fato o Brasil nas costas. Parabéns por essa atitude, não ter aderido, a maioria não aderiu a esse movimento que é ilegítimo e que só vai trazer desgraça para todo o país se realmente acontecesse, porque só vai servir mesmo para aumentar mais os preços e trazer mais instabilidade para o nosso país. Então, parabéns aos caminhoneiros e bom seria que existisse de fato justiça aqui para começar a investigar esses repórteres porque fazem esse tipo de informação falsa e enganosa na mesma matéria se contradizendo. Enfim, meus irmãos, eu gostaria de saber a sua opinião, como é que você vê tudo isso. Você não é obrigado a concordar comigo, você pode deixar aí a sua opinião e a gente vai ficando por aqui. Fiquem todos com Deus, meus irmãos, um abraço e tamo junto!